Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Seu Cliente Podcast, aquele lugar em que a gente fala sobre atendimento, sobre experiência do cliente e sempre, né, com convidados muito especiais. E hoje, né, eu trouxe aqui uma pessoa que já se tornou amiga também, que é a Dani, fundadora da The Pill Action, há mais de 40 anos, está aí no mercado e foi pioneira dentro do segmento e dentro do franchising. Então, muito obrigado por ter aceitado meu convite, viu, Dani? Eu que te agradeço, Bruno. Um prazer estar aqui falando sobre o nosso dia a dia, né? Que é atender, encantar, com empatia os nossos clientes. E é sempre um desafio escalar com essa verdade na ponta. Não, com certeza, e você vai ter muita história boa para contar para a gente. E eu quero já saber como que faz, né, uma marca tão sólida, tão duradoura. Né? A gente está falando de 40 anos, então Seu Cliente Oculto, por exemplo, tem 6, é super jovem, e a gente já enfrentou tanta coisa, passou por pandemia, e vocês em 40 anos, né, sendo pioneiros, como que você consegue, né, continuar encantando o cliente na ponta? A gente começou fazendo feiras. Então, eu rodava o Brasil inteiro vendendo cera depilatória. Legal. E, a partir disso, a gente entendeu a necessidade do cliente. Então, foi ouvindo o cliente. Aqui na minha cidade não tem um lugar especializado em depilação. Eu comprei a cera no ano passado, mas eu não consegui me depilar. Ou eu consegui fazer só áreas pequenas. Eu precisava de um lugar que fizesse todo o meu corpo. Então, a partir dessa dor... E a gente está falando de 40 anos atrás, e há 40 anos atrás, Bruno, depilação era uma tortura. Era um agregado do salão de beleza e não existia um lugar especializado. Era algo que representava, sei lá, 5% de um salão de beleza. Era um nicho muito pequeno. Então a gente falou, puxa, por que a depilação tem esse lugar ruim, né? E nas feiras era engraçado, porque a gente falava, vem cá, vem conhecer a cera depilatória, as pessoas saíam correndo. O que é isso, né? E aí a minha mãe falou, nossa, eu faço um produto tão bom, 100% natural, que ameniza o desconforto, mas eu ofereço para as pessoas e elas saem correndo. Eu não quero mais isso, eu quero poder oferecer um produto que as pessoas pelo menos me respondam com um sorriso, né? Então aí nasceu o sonho de mudar a experiência de depilação. Legal. E aí a gente tinha o produto, mas não tinha o serviço. Então, a partir dessa escuta, nasceu a The Pill, com o propósito de ser um ambiente sem hora marcada, com total higiene, produtos 100% descartáveis, uma cabine individualizada, um cuidado com o som, com a música, com uma curadoria com a música, com as revistas que a gente coloca no ambiente. Então, a gente focou muito nessa experiência com base no que era ruim. Legal. E a gente desenvolveu a The Pill com todas as soluções para esses frictions. Que legal. Tudo isso que você comentou, Dani, desde 40 anos atrás já existia na marca e você mantém sem agendamento, cabine individualizada. Isso sim, desde o início. É o nosso modelo de negócio, a nossa estrutura foi baseada nisso. Que legal, porque assim, muitos negócios, né, eles são idealizados de uma forma, mas quando chega, né, o consumidor muda muito, né, e ele vai se reinventando, vai trocando, mas então vocês têm uma base muito sólida, né? O que a gente mudou ao longo do tempo foi o nosso portfólio de serviços e de público. Uhum. Porque a The Pill hoje ela tem todas as soluções para a gestão do pelo. Então, nós começamos realmente só com o monosserviço de depilação com cera, mas hoje a gente tem laser, luz pulsada, alongamento de cílios, micropigmentação, embelezamento do olhar, cuidado com a sobrancelha, linha egípcia. Então, o que não existe, na verdade, o melhor. Existe o que é melhor para cada cliente, para cada área do corpo desse cliente. Então, eu preciso ter as melhores soluções dentro de casa para poder virar para ti e falar, Bruno, aqui onde você tem tatuagem, que não dá para fazer laser, a gente vai fazer cera. Aqui na axila, que a tua pele é manchada, a gente vai fazer luz pulsada, porque assim a gente vai tratar a pele e o pelo. E aqui na virilha, por exemplo, a gente vai fazer laser. Então, com isso, a gente consegue oferecer para o cliente quase um diagnóstico, né? Isso. Uma indicação mais adequada para ele, de acordo com o estilo de vida também. Que legal, muito bacana, Dani. E me conta uma coisa, né? Depilação, antigamente, era algo, acho que quase 100% feminino, né?
Como que você enxerga essa mudança, né? Não sei se você tem um percentual do público masculino, tanto que está crescendo, se ainda existe muito preconceito, como que você enxerga hoje? Existe um certo preconceito, principalmente do homem, né? Ele acha que depilação não é coisa para ele, mas isso vem mudando ao longo dos anos. Então, a nossa marca ela era 100% feminina, a logomarca era toda cor-de-rosa. Uhum. A gente fez um grande rebranding, mudando isso para acolher todos os públicos. E o nosso posicionamento também no mercado rompeu com algumas barreiras de precificação. Porque sempre se cobrou mais caro do homem a depilação. Não sabia não. Porque ele tem mais pelo, porque ele é maior, porque é um nicho. Uhum. E a Depil entendeu que não, que deveria unificar os preços para que a depilação pudesse fazer parte também do dia a dia de autocuidado do homem. Que legal. Porque o custo é parecido, né? A diferença de consumo de cera muito pequena. Uhum. Então, a gente entendeu que não era certo, não era justo, só porque o mercado praticava dessa forma, a gente praticar também. E na Depil a gente fala muito sobre diversidade, sobre igualdade de gênero, né? Então, a gente tem que olhar para o homem. No caso da Depil, a inclusão é masculina. Que legal. Diferente de outros mercados, exatamente. Né? E aí a gente faz esse processo inverso lá. Que legal, muito bacana. Acho que você deu exemplos aqui, né, de como ter uma marca sólida, que tem ali os seus princípios, mas que vai adaptando ao consumidor de tempos em tempos, né? E assim, no seu segmento, uma coisa que eu acho que não é, né, tão desafiador quanto outros é a questão do online, né? Porque o seu produto tem que ser, né, 100% feito ali presencial. Uhum. Mas como que você trabalha hoje essa parte, né, do marketing, que eu acho que cresceu absurdamente, né, exposição de mídias sociais, para trazer esse cliente que inicialmente pesquisa no online e depois vai até o presencial? A Depil ela tem uma grande vantagem, porque como ela tem um portfólio mais amplo de serviços, mas é só de depilação, Bruno. A gente tem fluxo dentro das lojas. Uhum. Então, o lead de depilação a laser, por exemplo, é um lead caríssimo, porque a única forma de você captar ele é no digital. Uhum. Então, todas as empresas que têm só laser fazem isso. Então, é caro. E aí a Depil não precisa gastar esse dinheiro fazendo isso, porque ela capta pelos outros serviços que tem um lead mais barato e dentro de loja a gente converte para o laser. Então, é uma estratégia que tem dado muito certo para a captação de novos clientes. E, assim, a verdade mesmo é que a maior captação é a indicação. No serviço, não tem jeito. Se alguém te indicar, aí fica muito melhor. A gente estava comentando agora cedo, né? Eu comentando case de você, de pessoas que me indicam bastante e o tanto que gera de negócio, né? Então, indicação, gente. Cliente satisfeito, cliente promotor vai indicar e o detrator vai falar mal. E falou mal, acabou, né? Exato. Tem aquela máxima, né? Que a gente precisa cuidar do nosso jardim para que as borboletas queiram ficar. Sim. E é isso. Não adianta você investir uma grana para captar cliente fora se você não cuida dos seus dentro de casa. Sim. E a recorrência, no seu caso, é muito alta, né? Porque a pessoa fica durante muito tempo tendo contato com a marca, então acho que tem um LTV alto também dentro da depilação, né? E mesmo que ele deixe de vir a Depil numa determinada área, que ele já tenha feito laser, por exemplo, ele continua vindo fazer uma sobrancelha, uns cílios, uma depilação com cera em outras áreas do corpo. Então, a gente costuma fazer esse cross-selling entre os serviços dentro de casa. Legal. E aí, uma outra coisa, Dani, que eu acho interessante, né? Você falou aí sobre deixar de ser monoproduto, né? E ampliar o portfólio. Eu vivenciei algo parecido também, né? Porque antes a gente sempre foi assim, só cliente oculto, só cliente oculto. E a gente está abrindo, né? Tanto o próprio podcast, é um canal que a gente tem, que hoje a gente patrocina, a gente abriu para pesquisa de mercado, abrimos para algumas coisas correlatas ali. Mas eu vejo que tem muita marca hoje em dia que está chegando, a gente viu inclusive isso lá na feira da BF, que é assim, eu faço só escova, eu faço só unha, eu faço só determinado serviço. Como que você enxerga, né? Você acha que o consumidor, ele se sente, né, pior quando ele não tem várias opções? Como é que você enxerga esse cenário de marcas monoprodutos? Eu acho que se especializar em algo é importante, porque você consegue oferecer
o melhor serviço com um custo em função da escala é competitivo. Agora, ele não pode ser ultra nichado. Então, por exemplo, o nosso negócio é a depilação. Mas dentro do universo de depilação, a gente tem uma série de métodos, né, e de tecnologias que podem agregar ao negócio. E aí a gente trouxe para dentro, diferente do que o mercado fez, que criou subnicho dentro da depilação, fazendo um negócio só de laser, ou um negócio só de sobrancelha, ou um negócio só de depilação com cera. E é muito difícil essas pessoas conseguirem fazer tudo isso bem. Sim. E dentro de um mesmo espaço. E a Depil, ela conseguiu, em função dessa nossa... desse nosso pioneirismo, de conhecer profundamente o nosso cliente, entender a necessidade dele, a gente conseguiu hoje se tornar um especialista no pelo. Legal. E oferecer o que há de melhor no tratamento. Toda a minha capacitação é interna. Legal. Então eu não contrato profissionais de fora. A gente tem uma universidade dentro de casa, a gente capacita todas as nossas depiladoras, designers. Com exceção da aplicadora de laser, que ela já tem que vir com uma formação, o resto é tudo capacitado dentro de casa. Muito legal. E você capacitando internamente, você acaba tendo melhor atendimento ao cliente na ponta, né? Então, isso é essencial. E achei interessante o que você falou, porque assim, né, você pegou um leque dentro de depilação. Você não foi para unha, cabelo, que aí você estaria muito fora, né? E aí eu viro mais um salão de beleza. Eu perco o meu diferencial, que já tem vários. Toda esquina, né? E até falando de diferencial, Dani, hoje em dia tem muito concorrente, né? Você foi pioneira, né? E hoje em dia tem muito concorrente. Eu vejo assim, muita promoção, muito preço lá embaixo. E já vi até alguns cases também de pessoas que foram fazer determinado procedimento e tiveram problemas, né? Vira e mexe, aparece aí na internet alguns cases. Então, como que você transmite, né, o seu diferencial para esse cliente, né? E trabalha também esses competidores, que alguns são focados só em preço, 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 né? A palavra é prostituição de preço mesmo, não existe outra. Porque o pessoal está se matando para conseguir cliente, aí eles fazem 10 sessões de axila a R$80, que não dá para pagar nenhum insumo, mas aí você chega dentro da loja e ele fica tendo que te empurrar uma outra área, um outro serviço para conseguir, na média, ter uma margem sustentável ali, né, que consiga manter o negócio dele vivo. Então, eu acho isso muito ruim para o mercado, deprecia e faz com que a qualidade caia. Hoje tem máquina muito ruim, que não tem a manutenção adequada. Você precisa fazer uma série de manutenções ao longo do ano, calibrar sua máquina, ter uma profissional que conheça muito bem de pele, para que ela aumente a potência a cada atendimento sem queimar o cliente. Então, tudo isso custa dinheiro e não existe milagre, né? E quando você faz a qualquer preço, você não consegue sustentar essa qualidade a longo prazo. E aí, o que acontece? O pelo, quando você não tem um problema de pele, uma queimadura ou qualquer coisa assim, e isso também pode acontecer na Depil, tá? Não é impossível. Aconteceu pouquíssimas vezes nessas 90 lojas, com mais de 1.000 clientes que a gente atende, aí 3.000 clientes por dia, mas pode acontecer, porque às vezes o cliente não fala para você que está tomando uma medicação, Sim. ou ele vai para o sol depois e ativou a melanina. Então tem algumas questões que podem ocorrer, mas a maioria acontece por erro humano. Uhum. E aí você não consegue sustentar essa qualidade. E é uma coisa que a gente não abre mão, é a segurança do cliente e a qualidade que a gente oferece lá na Depil. E o respeito que eu acho que é importante ter com o setor, para que ele seja um setor, né, a depilação seja uma área que não tenha esse preço prostituído que está no mercado. E assim, igual que você comentou, né? Tem todo um diagnóstico, cada pessoa é única, então é algo individualizado, customizado. E como que você pratica um preço, né, tão baixo ali de R$8, né? Pelo que você comentou que sai cada sessão.
em alguns lugares para pegar, né, e trabalhar com essa customização. Na verdade, é uma pegadinha. E a galera coloca assim, desconto de 70%. Cara, não existe desconto de 70%. Quem tem margem, né? Desse tanto para... Óbvio que ele colocou o preço lá em cima para dizer que está te dando 70% de desconto. Quando você fala de um curso online, ainda vai, porque o material está pronto, você coloca até 99%, que é só um incremento ali, né? Mas 70% em prestação de serviço ao público, pagando aluguel, pagando espaço físico, é complicado. É né? complicado. E eu acho que para o cliente, Bruno, é muito ruim a experiência de ir fazer um tratamento de depilação e você chegar lá e ter uma abordagem mais agressiva porque existe uma necessidade de te vender algo a mais. Sim. É muito chato. É o teu momento de autocuidado, de relaxamento, de bem-estar. Eu não sei se você já viveu, falando disso, a experiência de venda de cota de multipropriedade. Não. Você já viu de hotel? Você tá no hotel... Tá. Sim. Você tá tranquilo nas suas férias, a pessoa fala, eu vou te dar um jantar, eu vou te dar isso, vou te dar aquilo. É isso. Pega, você fica 2 horas assistindo uma palestra e no final vem te vender ali, né, uma cota de 100, 200, 300 mil de uma propriedade. Então, acho que é parecido, né? Já me abordaram. O conceito. Mas são muito bons de venda. Mas é isso. E funciona, né? As pessoas ainda caem nesse tipo de coisa. Não, com certeza. Dani, a gente tem um quadro novo, tá? Que a gente tá fazendo. Você vai ser a segunda pessoa que vai fazer, que a gente chama de experiência do empreendedor. Então é um bate-bola de 1 minuto. Ai, meu Deus. Que eu vou te fazer algumas perguntas rápidas, você tem que responder rápido também. Tá bom. Tá bom? Preparada? Preparado. Coloquei o óculos, mas... Então vamos lá. Segmento que você é mais mal atendida hoje em dia? Restaurante. Segmento que você mais é bem atendida? Beleza. Uma frase que você gosta? Ai, são tantas. Gente, volta. Pode pensar. Livro que você gosta? Eu tô lendo muito aquele... Nossa. O Capitalismo Consciente. Legal, super bom. Loja própria ou franquia? Franquia. Ídolo que te inspira? Que me inspira? Minha mãe. Isso aí. E sócia ou CEO? Sócia. Não, foi ótimo, Dani. Você foi rápida no segmento que melhor atende, mas você falou o próprio segmento, né? Aí não tem graça, né? mas foi bem. Depois você lembra da frase e no final você encerra o podcast com a frase. Tá bom, Dani? Até aproveitando o gancho desse final, né? Me conta, né? Como que foi essa transição, né? Que você... né, foi sócia fundadora da marca, e aí teve um período, né, que você fez uma transição, né, para sair da cadeira de CEO de empresa. Eu, desde o início, sou sócio, fundador e CEO em apenas 6 anos, mas assim, deve ter sido algo muito desafiador, né? Eu não me imagino quais as dificuldades que devem ter de perder, né, um pouquinho do controle do negócio. Você precisa criar uma governança, né, para acompanhar, porque não delegar não é delargar. Sim. Então, eu acompanho tudo muito de perto. Hoje, a gente tem indicadores, reuniões mensais, institui um conselho. E a estratégia, o orçamento e a direção, ela é definida junto com o conselho, mas tem uma pessoa ali para tocar o dia a dia. Agora, o meu maior desafio, Bruno, foi realmente... conseguir migrar de cadeira, sair da cadeira do dia a dia, porque eu tive há 28 anos à frente desse negócio, né? E ir para uma cadeira mais estratégica, apoiando o executivo nas ações. Então, eu também tive que me preparar para isso. Eu fiz um curso da Fundação Dom Cabral de conselheira. Legal. Eu busquei mentoria no assunto, porque agora o meu lugar... ele precisa ser mais direcionador. E aí eu me cobro muito, estudo muito para estar preparada para esse lugar. Já sofri bastante, hoje eu estou sofrendo menos. Mas é um desafio gostoso, porque você aprende um novo olhar e pratica isso no dia a dia. E tá sendo muito bom, eu estou gostando demais.
Que bacana. E o legal é que a empresa continua entregando seu propósito, né, lá na ponta. Né? Deve ser muito ruim quando você sai completamente e vê que as pessoas mudaram toda a direção daquilo que você sempre imaginou. Então, igual que a gente comentou agora há pouco, né? Se agora tivesse investindo em salão de beleza, colocando um tanto de produto que não tem sentido nenhum, você está frustrada, né? Então, que legal que segue a direção, você ainda tem a cadeira no conselho. E a gente tem um combinado que é o interesse da Depil sempre no meio da mesa. Legal. E se não for bem para toda a rede, para a Depil como marca, para os franqueados, a gente não vai fazer. Então, não é sobre o que a Daniele, fundadora, quer fazer ou sobre o que o executivo quer fazer. A gente coloca na mesa e entende se esse é o melhor para a empresa. E muitas vezes, às vezes você acredita num projeto. Você acha que ele vai dar certo. Mas naquele momento a empresa está com uma série de outras prioridades e não dá para fazer aquele projeto. E aí a gente opta por fazer a coisa de uma forma mais estruturada. Eu já com o meu sangue empreendedor já queria fazer tudo junto acontecer, né? Lá atrás eu ia falar, não, me dá aqui, eu bato no peito aqui que eu dou conta. Eu não durmo por um mês, mas eu faço. Mas eu faço. E hoje em dia a gente não faz mais isso. A gente está mais planejador, mais estratégico e ir fazendo uma coisa de cada vez. Isso aí. Foi um alívio para mim, porque antes eu carregava o mundo nas costas e não precisa ser assim, né? Com certeza. Eu fui até na sede da Copenhague e aí a Renata falou uma frase mais ou menos parecida com essa. Ela falou assim, a gente pode fazer várias inovações na empresa desde que não mude a receita da Inhabenta. Então, é mais ou menos um pouco desse conceito deles. Inovação, gente, vai ter sempre, né? Tá tudo mudando. Mas tem coisas que são essenciais ali que a marca não vai mudar, né? E crescer sem mudar essa essência é um grande desafio, né? Acho que a questão da cultura, ela é fundamental. Hoje eu tenho esse papel de ser guardiã da cultura. Legal. Então, eu faço todo o onboard de colaborador que entra. Eu conto a história da empresa. A gente faz isso também através de vídeo, porque os nossos franqueados repassem isso lá na ponta. Então, se um colaborador entra lá em São Luís do Maranhão, ele vai saber a história da empresa, ele vai saber os nossos valores, ele vai saber aquilo que a gente negocia e aquilo que a gente não negocia dentro da Depil. Então, eu faço questão. E isso é muito importante para as pessoas estarem alinhadas. Porque se você começa a contratar pessoas que não acreditam, que não têm os mesmos valores... Por exemplo, uma depiladora que está preocupada só em vender, que não está preocupada em olhar e em escutar o cliente, em ver o que é melhor para ele, não está alinhada com o propósito da Depil. A gente não quer vender a qualquer preço. Isso é proibido dentro da Depil. A gente quer olhar para o cliente, ouvir a necessidade dele e oferecer o que é melhor para ele, para cada área do corpo. Então, o nosso time é um time de especialista, de especificadora, promotora da beleza. Muito legal. E, Dani, você comentou, né, de tecnologias, né? A gente tem a dupla aqui, né? Seu Cliente Oculto e Sults, né? Que são empresas mineiras também. E eu sou cliente dos dois, né? Você é cliente dos dois, então queria que você comentasse rapidamente como que essas tecnologias, né, vêm te ajudando a realmente conseguir. E acho que um dos grandes desafios, né, que depois pode até emendar, que é manter o padrão dentro de uma rede tão grande, né, com lugares diversos, igual você comentou, São Luís do Maranhão, e conseguir entregar na ponta um serviço de qualidade, independentemente do franqueado que esteja à frente e do local que o cliente esteja. Exato. Nós temos na Depil um programa de excelência, e esse programa de excelência ele tem duas fases. A fase da certificação, que aí a meta é certificar 100% da rede, e a meta da premiação, que aí é separado por 4 clusters, os 3 melhores de cada cluster, eles ganham uma premiação, que normalmente é uma viagem de experiência. A gente já foi para Bahamas, Cartagena, com os franqueados, e foi incrível. Mas o cliente oculto tem um papel muito importante nisso, porque ele audita essas lojas. Então, a gente tem o nosso programa de excelência e as visitas do cliente oculto que nos apoiam para auditar esses padrões de excelência, e o Sults também,
porque todas as demandas chegam por ali, os reportes acontecem por ali. Então, a gente sabe qual é o franqueado que abre os SULTs, que lê as mensagens e que aplica as campanhas da forma correta. E a gente sabe aquele que nunca lê e nunca aplica, porque a ferramenta nos dá isso. Então, foi muito bom. Eu não largo de jeito nenhum. Ah, que bom. Bom saber aí do feedback. E assim, hoje, né, você tem, né, como garantir que lá na ponta, no Nordeste, o cliente vai ser bem atendido, mantendo o padrão da Depil? Como que você faz para ter a marca uniforme, precificação também, né? Pode ser que um franqueado de outro estado, ele queira jogar o preço lá embaixo, conquistar cliente. Quando está na sua mão, é um pouco mais fácil, né? A gente tem algumas tabelas a nível nacional e a gente tem uma margem onde o franqueado pode aplicar um desconto. Então, ele tem autonomia. O franqueado Depil hoje tem muita autonomia. A gente procura trabalhar mais a conscientização do que a proibição. Sim. Né? Então, o franqueado ele tem a sua rede social, ele trabalha as campanhas nacionais e as campanhas locais de acordo com a necessidade dele e junto com a consultoria de campo também, ali desenhando as estratégias para fazer aquela loja escalar melhor. Legal, muito bacana. E eu fiz uma pergunta aqui, né, para você no bate-bola, que era loja própria ou franquia. Eu sabia que você ia responder franquia, né? Você, inclusive, né, já foi diretora, né, da ABF aqui em Minas, né? Acabamos sempre nos encontrando nos eventos. Mas assim, né, comenta, né, qual que é a vantagem, né? Se discutiu muito atualmente, tiveram crise em algumas marcas, né, franqueadoras, mas os números de franquia só crescem, né, no Brasil. E assim, né, o que leva hoje uma pessoa, né, que quer abrir uma marca, abrir uma Depil e não abrir por conta própria uma empresa nova de depilação, né? Quais são os maiores benefícios? Eu vou responder em 2 etapas, né? Primeiro, porque loja própria, franquia ou loja própria. A franquia é uma forma que você tem de transferir o seu know-how com um combinado no preâmbulo, que é o contrato de franquia, né? Que você já sabe ali todas as cláusulas durante o contrato e término também. E ter o pensamento de dono na ponta. Eu jamais, com loja própria, conseguiria ter uma loja em João Pessoa. Sim. Eu tentei ter uma loja no Rio de Janeiro. É desafiado. Mas não tem condição. Você não está na loja no dia a dia para prestação de serviço. É impossível. O nosso negócio ele tem muito a ver com gestão de pessoas. Então, tem que ter um franqueado lá na ponta com esse pensamento de dono operando ali no dia a dia, capacitando de forma contínua o seu time, porque só com satisfação do colaborador, né, com esse engajamento, que a gente consegue fazer um bom atendimento. E eu acredito nisso. Eu acho que o franqueado ele consegue fazer isso melhor que o franqueador. Uhum. Né? Então, eu tenho loja própria, eu tenho 4 aqui em Belo Horizonte, mas é porque eu estou aqui em Belo Horizonte. Sim, mais fácil. Eu não conseguiria escalar esse negócio se não tivesse franqueados. E eu gosto da provocação que o franqueado faz também para o franqueador, trazendo essa necessidade do mercado, do Brasil inteiro, né, que é bem complexo, que nos provoca a inovar e melhorar a cada dia. Então, eu acho que eu teria... muito legal, né, Dani? Só um ponto que eu gostaria de ressaltar, quando a franqueadora está aberta a escutar feedback do franqueado também. Sim. Tem muita franqueadora, né, que eu sou super defensor do franchising, já fui franqueador também, né? Então tem muita franqueadora que é assim, não, o franqueado tá falando coisa errada, ele não entende do negócio, e não. A maioria das ideias boas que vinham para a marca era ideia do franqueado. Então ele tá na ponta... ali sentindo as dores. Mas ainda tem franqueador assim? Tem. Eu Sério? Franqueador assim. Porque eu acho que esse cara não consegue sobreviver. Hoje, se você não tiver uma inteligência na franqueadora para absorver essa inteligência coletiva e retornar isso rapidamente para todo mundo em forma de ação, em forma de estratégia, sim, você não consegue. Com certeza. Feedback, gente, eu falo, é sempre bom você receber. Seja feedback de franqueado, seja feedback de funcionário. Então, lá na empresa, por exemplo, todo mês a gente faz o ENPS para medir como é que está o nível de lealdade dos funcionários à empresa e feedback de cliente. Então, esses 3 pilares a gente tem que estar sempre escutando, que é o que faz a gente crescer. Exatamente.
Muito legal, Dani. E só mais um outro recado, a gente tem mais um outro, né, apoiador aí, que é a Encontre Sua Franquia, né, da Henrique Mol, que hoje, né, é um desafio muito grande que as empresas têm de pegar e conseguir um lead, né? Então, um lead que seja uma pessoa boa, igual que você comentou, um sócio que seja ali perfil para operar, para tocar a operação no dia a dia. E aí, Enquanto Sua Franquia é uma plataforma em que a gente consegue anunciar e captar essas pessoas adequadas. Então, é difícil hoje em dia achar algum sócio barriga no balcão, né? Igual que a gente fala. É difícil, mas é muito importante é que você tenha um processo seletivo adequado e alinhado com aquilo que você acredita. Porque colocar um franqueado sem perfil para dentro da sua rede é um risco gigante. Lá na Depil a gente sempre teve expansão interna, justamente porque eu acredito que esse olhar ele é muito importante para a perenidade do negócio. Legal, Dani. Dani, me explica agora, né, tem algum caso que você fala assim, nossa senhora, um atendimento que marcou, né, dentro da Depil, ou assim, né, se você conseguir pontuar os dois, melhor ainda, um que mudou realmente a vida do cliente, deixou ele extremamente feliz, algo que você se orgulha, e também algum atendimento, né, que a gente erra no dia a dia, que aconteceu e você teve como aprendizado aí para seguir na trajetória. Teve vários, né? Você falou de 3 mil por dia, então é um número absurdo de atendimentos, né? Imagina multiplicando isso por 40 anos, mas algum que você consiga citar e que venha à memória? Sim, eu lembro de dois. Caso que aconteceu quando a gente fez a nossa internacionalização na Venezuela e chegando lá, a depilação... aliás, a depilação brasileira é referência no mundo. Não existe em nenhum outro lugar do mundo um lugar que faça depilação com tanta excelência que nem a gente. Então, quando chegamos na Venezuela, as pessoas não sabiam direito o que a gente fazia. Elas viam Brazilian Wax, mas elas não sabiam. E aí chegou uma cliente na loja da Venezuela. Nesse dia eu estava lá, porque a gente tinha acabado de inaugurar a loja, e eu acompanho. Quer dizer, hoje não mais, mas ainda visito as lojas, mas lá eu ficava um mês na unidade. E a Venezuela teve um desafio grande, porque nós não conseguimos capacitar venezuelanas no primeiro momento. A gente teve que levar brasileiras. Nossa. E aí depois é que a gente conseguiu, através da cultura brasileira, capacitar as venezuelanas. Mas nesse dia chegou uma cliente e falou: eu quero depilar. Tá, ela entrou para a cabine e a depiladora passou a cera, porque falou que queria depilar tudo. Aí passou a cera na virilha. Na hora que a depiladora puxou a cera, a cliente levantou e deu um tapa na cara da depiladora e saiu pelada para a recepção. E aí a gente ficou sem entender, né? Você falou que queria depilar, eu tô te depilando. Ela, mas o que é isso? O que vocês estão fazendo? Eu nunca vi isso. Ela achou que a gente ia raspar ela com lâmina. Ela não sabia que tinha um produto que você passava e que você puxava. E aí ela assustou. E aí a gente foi, acalmou ela. E você estava presente? Estava. Eu vi ela chegando na recepção desse jeito. Que legal. E aí eu conversei com ela, e enfim, e ela virou nossa cliente depois. Mas esse foi um caso muito engraçado. A depiladora ficou muito assustada, porque ela achou que ela ia apanhar de todas as clientes a partir daquilo ali, né? E aí... E aí a gente começou a explicar. Isso que eu ia comentar. Antes da depilação, a gente falou: olha, eu vou passar uma cera, ela é de uma temperatura morna, depois eu vou puxar, tá bom? Muito legal. É isso, né, gente? Pequenas coisas que a gente cria um novo processo e consegue, né, resolver uma possível dor ali do cliente. E um outro caso foi de uma cliente aqui na loja da Savassi que... entrou na loja, ela estava carequinha, e ela entrou na loja filmando tudo e falando: vocês não acreditam onde é que eu tô, e chorando. Eu vim me depilar. E eu falei: gente, o que está acontecendo, né? Quem é que entra numa loja de depilação chorando desse jeito e filmando? E aí, depois que ela terminou o vídeo dela, eu falei: tudo bem? Aí ela falou: tudo bem, eu estou muito feliz porque eu tive câncer e o meu pelo não crescia mais, e ele voltou a crescer,
E eu gostava muito de vir aqui. Eu estou muito feliz que a minha vida está voltando ao normal e que hoje eu posso voltar a me depilar. Ai, que legal. Essas coisas que motivam a gente, né? A continuar cada dia mais foi ali. Muito legal. Ah, é muito bom, né? É gratificante ver o retorno que a gente traz para a sociedade e o tanto que a gente muda a vida. E dos colaboradores, em especial. A Depil, ela tem essa história, né? Porque eu contrato pessoas que seriam ou domésticas, ou caixas de supermercado, ou babá. Elas não têm um conhecimento, uma profissão definida. E a Depil, ela oferece... Não precisa ser formada, né, para ser uma depiladora. Então, a depilação é uma porta de entrada para a transformação social muito grande, porque eu coloco elas para dentro sem nenhum conhecimento, e a partir daquilo ali elas passam a ser especialistas profissionais. Legal. E são remuneradas por isso. E elas podem entrar como CLT e depois se transformar em empreendedoras através do Salão Parceiro. E até franqueada. E até franqueada. Deve ter tido casos. Tem caso, Legal. Muito bacana, Dani. Dani, parabéns por todo esse trabalho, né? Acho super bacana que você faz, já te acompanho. Inclusive, fui 2 vezes já na sua sede. As 2 eu tive que pedir a sua sala emprestada para fazer reunião. Né? É sensacional a sede que a Dani tem aqui em Belo Horizonte. Muito obrigado, viu? Sempre super receptiva para me receber lá. Lembrou de alguma frase para a gente encerrar? Bruno, eu vou trocar a frase por uma fala. Né? Eu tenho fugido um pouco dessas frases prontas. Legal. Mas eu acho que muita gente fala sobre propósito e sobre construir algo grande, fazer uma transformação social, ter um impacto ambiental. Eu quero transformar a vida das pessoas com o meu negócio, mas acho que a gente tem a capacidade de transformar a vida das pessoas nos pequenos gestos, nas pequenas atitudes, com um sorriso através do atendimento ao receber um cliente, com a presença, né, de estar ali de verdade, ouvindo aquele cliente, não fazendo de conta que você está ouvindo, né? Não com o pitch de vendas pronto para você soltar, independente da necessidade que está vindo do lado de lá, com um olhar para a questão da saúde mental dentro das nossas empresas. Então, que a gente possa praticar o nosso propósito no nosso dia a dia, nas pessoas que estão no nosso entorno, e transformar a vida dessas pessoas primeiro. A gente não precisa ir para o outro lado do mundo. A gente pode fazer isso aqui agora, se a gente olhar para o outro, como eu estou olhando para você agora, para o seu olho e sentindo você aqui. Se eu conseguir fazer isso com todas as pessoas que passarem por mim ao longo do dia, eu estou transformando esse mundo que eu habito. Muito legal. Acho que não teria forma melhor, né, da gente encerrar. Inclusive, né, várias pessoas vão, né, ouvir o podcast, então você vai atingir muitas pessoas e com certeza inspirar, né, muita gente aí para empreender, que é uma história realmente muito sucesso. Obrigada. Agradeço, viu, Dani? Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou aqui no Seu Cliente Podcast. Lembrem de curtir, de comentar, de nos seguir, que em breve a gente vai ter ainda mais novidades aqui dentro do podcast, tá bom? Muito obrigado.